Você é perseguido por pessoas? José sofreu perseguição. Você já foi enganado por pessoas? José foi enganado por pessoas. Você em algum momento da tua vida já foi injustiçado? Recebeu algo que talvez você não tinha a menor relação, você não tinha culpa sobre aquilo? José já recebeu isso. Eu tenho feito essas 3 declarações todo santo dia. Essa é uma viagem sem volta, este é o meu ano, e eu posso não ter nascido em um lar com grandes riquezas, mas grandes riquezas sairão de mim. E a pergunta é, como? O meu foco, o meu espírito e a minha visão precisam estar 100% alinhados com o meu objetivo. Quando nós falamos de vida com Deus, nós estamos falando de viver uma vida em um nível elevado, porções elevadas, medidas elevadas, resultados elevados, inimagináveis. Nós precisamos trabalhar todos os dias para nos tornarmos pessoas relevantes em todos os lugares. Eu preciso me tornar relevante na minha casa, eu preciso me tornar relevante no meu trabalho, eu preciso me tornar relevante no meu casamento, eu preciso me tornar relevante, acima de tudo, no reino dos céus. E nós só conseguimos nos tornar relevantes com decisões radicais. Decisões radicais seriam mudanças em 180 graus. Eu estava acostumado a esse estilo de vida, a partir de hoje é esse estilo de vida. Eu estava acostumado a um padrão de comportamento, mas a partir de hoje o meu padrão de comportamento será outro completamente diferente. Eu estava acostumado a um padrão de conduta, a hábitos estabelecidos, mas a partir de hoje eu vou mudar tudo por completo. E um dos primeiros passos que eu preciso dar em direção a esse crescimento, a decisões radicais, é escolha bem as companhias com quem você irá andar. Por que isso? Historicamente falando, o homem, ele tem uma tendência a se sentir confortável em um determinado lugar, onde existe uma maioria dentro deste lugar. Como assim? Biblicamente falando, nós temos pessoas que viveram resultados extraordinários, outras viveram resultados comuns, outras viveram resultados infelizes, tristes, no nível mais baixo. Quando nós falamos de maioria e minoria, biblicamente falando, as maiorias não alcançaram o sucesso. A começar pelo livro de Gênesis. Na história de Noé, foi a maioria ou a minoria que entrou dentro da arca? A grande minoria. Uma minoria extrema. Uma única família teve fé para entrar naquela arca, ser salvo e herdar a terra como recompensa depois do período do dilúvio. Se nós pegarmos a própria história de Davi contra Golias, existia um exército ali parado na frente de Golias. O exército de Saul. Foi a maioria ou a minoria que teve coragem para enfrentar Golias? A minoria absoluta, somente um único homem. E por conta do posicionamento diferente de Davi, ele foi o único a receber aquela recompensa, a mão da filha do rei em casamento, isenção de impostos e uma recompensa financeira, tesouros, valores, coisas de grande valor. A própria história de Elias contra os 450 profetas de Baal, foi a minoria ou a maioria que fez fogo do céu descer para consumir todo aquele sacrifício que tinha sido preparado? A minoria, porque a grande maioria é idólatra, a grande maioria é covarde, a grande maioria
para no meio do caminho. A grande maioria não crê. Então, se você não quer ser influenciado pelas maiorias, saia do meio delas. Não importa quem são as pessoas, se ela tem um espírito que não é compatível ao lugar que você deseja chegar, saia de perto. Porque entenda uma coisa, ao redor de pessoas e dentro de lugares, sempre vai existir uma atmosfera. Quando você se torna participante daquele meio, ou participante daquele lugar, você acaba bebendo do espírito daquele lugar, você acaba consumindo da atmosfera daquele lugar, é inevitável. Você pode reparar que dependendo do meio que você participa, você nem vê. Muitas vezes você se pega usando frases que esse meio usa, você se pega muitas vezes se vestindo parecido com esse meio, muitas vezes você se pega frequentando lugares que você não tinha o hábito de frequentar, mas porque esse meio frequenta, você acaba participando das mesmas práticas. Então eu preciso desenvolver uma capacidade de ir totalmente na contramão das maiorias, porque se eu quero viver uma grande vida, existe um preço, e não são todos que querem pagar esse preço. É necessário, se eu quero viver uma vida alegre e realizada, eu preciso crescer. E não somente isso, repita comigo por favor, crescimento é segurança. Biblicamente falando, pelo fato daquela figueira não frutificar, não apresentar resultados, não dar aquilo que ela nasceu para dar, para produzir, ela secou. Pessoas que não produzem resultados, elas secam aos poucos. Pessoas que não crescem, que não avançam, pessoas que não saem do lugar, pouco a pouco vai afundando, pouco a pouco vai secando, pouco a pouco ela vai morrendo em vida. Se eu quero crescer, eu preciso de um espírito diferente. Quando nós falamos de um outro espírito, nós estamos falando de um espírito que destoa da grande maioria, um espírito que se destaca. E quando nós falamos de um outro espírito, nós estamos falando do espírito da fé. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na NVT diz assim, ela nos dá, qual que é a palavra que está escrito ali? Convicção. O que falta para a grande maioria das pessoas? Convicção de fé. Como eu sei que a minha fé está crescendo, como eu sei que a minha fé está se tornando relevante? Quando eu percebo que eu não estou tendo dificuldades para acreditar no inacreditável. Como assim? Onde a fé entra em ação? Se você deseja seguir a lógica, não tem o porquê você se apegar à fé. Trazendo para o nosso dia a dia, talvez o teu ramo, a tua área de atuação, é uma área que ela é marcada por altos e baixos. Naturalmente falando, tem épocas que está bem, outras épocas não está tanto. Tudo depende da condição da sociedade, se o povo tem o valor ali, eles compram. Quando entra naqueles meses, por exemplo, em que tem que ser pago o imposto e IPVA de carro, que as pessoas automaticamente seguram um pouco mais e deixam de gastar algumas coisas, é aí que a fé entra em ação. Naturalmente falando, é de altos e baixos. Na minha vida, eu creio que não vai existir isso. Por exemplo, estou olhando para você aqui, Cris. O teu ramo em específico, a parte de imóveis, é uma parte que eu ouço da grande maioria das pessoas. É de época, você sabe que uma hora está vendendo, pode ser uma única venda que define tudo, mas você fica um bom tempo, não pela fé. Não vai existir altos e baixos na minha vida. Eu vou vender de janeiro a dezembro, eu vou produzir do início do ano até o final, porque se você se apegar a coisas lógicas, coisas racionais, você está indo totalmente na contramão da fé. Se você escolhe se pegar aquilo que faz sentido, você não vai viver uma grande vida. Não tem
Eu não tenho equipe, eu não tenho estrutura, como que eu vou produzir? Não, não importa. Eu não tenho equipe, eu não tenho estrutura, mas eu tenho Deus. Talvez eu não tenha o recurso necessário, o recurso que outras pessoas têm, mas eu tenho Deus, eu tenho muito mais. A partir do momento que eu tenho Deus, eu tenho tudo. Até porque a única pessoa que pode mudar os seus resultados é você mesmo. E você só vai conseguir mudar os seus resultados se você tiver um espírito diferente. Entenda que quando nós falamos de fé, a fé, ela interfere diretamente na nossa forma de ver as coisas e na nossa forma de viver a vida. Quando eu falo interferir na nossa forma de ver as coisas, eu me recordo de um atendimento que eu fiz, e essa pessoa estava passando por um momento profissional muito difícil mesmo. E ele veio apresentar há quantos meses ele já estava sem vender, algumas contas já começaram a passar, dívidas começaram a crescer. E nisso, uma das frases que ele disse, e eu nunca me esqueci, foi a seguinte: caramba, parece que eu estou tão distante da vida que eu desejo viver. Mas era isso que a fé dele mostrava para ele. Eu falei para ele assim, presta bastante atenção, olha como é tudo uma questão de ponto de vista ou ponto da fé, como a sua fé vê as coisas. O senhor trabalha com isso, com isso, com isso. Ele falou, correto. Eu falei, aqui atrás, tem a tal empresa, tal empresa, tal empresa. Se uma delas procurar o Senhor, ou se você tiver uma única oportunidade dentro dessas empresas, o senhor diria que muda o teu mês ou muda a tua vida? Ele falou, na proporção, no tamanho dessas empresas, muda a minha vida por completo. Eu falei, olha como é tudo uma questão de visão. Na visão do Senhor, o Senhor está distante da vida que o Senhor deseja. Na minha visão, você está a um negócio de definir o teu futuro. Muitas vezes nós temos aquele mês que é um mês um pouco mais letárgico, mais tardio, como o carro a álcool de manhã, parece que não pega, não foi. Passaram-se 10 dias e nada de vendas, 15 dias, nada de vendas, 20 dias, nada de vendas. E aí começa a vir aquele pensamento, caramba, eu estou tão distante, o que eu vou fazer? Quando na verdade a fé precisa falar mais alto, não, eu estou a um negócio. Biblicamente falando, Mateus 17, na pesca do peixe, em que foi tirado a moeda da boca do peixe para pagar o imposto, foi um peixe que definiu aquela situação. E olha como que são as coisas. Todos os dias nós vemos pessoas vivendo o sobrenatural, mas porque agiram a fé. Mas mesmo tendo experiências sobrenaturais, no desafio, no próximo desafio, no desafio da próxima vez, ela é tomada por uma incredulidade. Mas lá atrás ela já experimentou o poder do Senhor. Ela já viu que é possível, ela já viu que dá para viver um grande mês, e esse grande mês não precisa ser momento, precisa ser um padrão estabelecido. Nós já falamos isso não uma, não duas, mas várias vezes. As pessoas só vivem e recebem aquilo que elas toleram. A partir do momento que acontece algo, e você não faz nada para mudar, possivelmente vai acontecer de novo. Se acontece de novo e você não faz nada para mudar, possivelmente vai acontecer uma terceira vez e a partir daí se torna um padrão. Então, se em algum momento você viveu um momento mais difícil, mais complicado, Senhor, essa é a última, talvez a primeira e a última vez. A partir de agora estou me levantando para romper com esse padrão de uma vez por todas. No processo da conquista da terra prometida, antes deles tomarem posse, foram enviados 12 espias para analisar a terra, para ver qual era o tipo de terra que existia naquele lugar, os frutos, os inimigos. Eles foram enviados para fazer uma verdadeira análise. Nisso, aqueles homens ficaram 40 dias analisando toda a terra. Quando eles retornaram com resultados concretos do quanto aquela terra seria boa. Um cacho de uvas foi trazido que precisava ser carregado por 2. Você quer ver? Leva isso para as proporções dos dias de hoje. No mercado, qual que é o tamanho do cacho de uvas? Um palmo de mão. Uma mão é o suficiente, você segura aqui.
Imagina um cacho de uvas tão grande que precisava ser carregado por 2. Eles viram a terra, provaram que a terra era extraordinária, a terra era maravilhosa, a terra que o Senhor tinha prometido. Mas dos 12, 10, a maioria, a multidão, teve qual visão? Poxa, tem inimigos, a terra não é boa, a terra ela não, até tem, mas focaram no lugar errado. Mas nós vemos 2 com um espírito completamente diferente, 2 com uma postura completamente diferente daquela grande maioria. Literalmente, eles acreditavam que era possível porque eles ficaram com aquilo que eles tinham ouvido. Nós temos que ser aquele grupo de pessoas responsável por equilibrar todo o ambiente que estiver ao nosso redor. Estou olhando para o seu Paulo aqui, e ele está aqui como testemunha. Eu me lembro de um testemunho da esposa do Senhor, que ela compartilhou comigo no tempo da pandemia. Se eu passar algum dado errado, o Senhor me corrige, tá bom? O que aconteceu no período da pandemia? Parte dos comércios, se não todos eles, fecharam, restrições foram estabelecidas, automaticamente o faturamento de todo mundo foi lá embaixo. Nesse processo de fechamento, muitas empresas começaram a demitir alguns funcionários, começaram a anunciar o desligamento, porque não teria como pagar, não teria como manter, e assim por diante. Na empresa da esposa do seu Paulo, começou um burburinho. A patroa vai mandar todo mundo embora. Aí já começou aquela crise, aquele desespero. Ai meu Deus, mas o que eu vou fazer? Se eu for mandado embora, eu não tenho de onde tirar dinheiro, como que eu vou manter as coisas? Como que a minha vida vai caminhar? Aí que está, a visão natural é, crise, pandemia, eu vou ser mandado embora, porque não tem como a minha patroa manter. Visão da fé, crise, estou nem aí, vou crer em Deus e vou continuar crescendo. Eram 15 pessoas? Se eu não me engano, tinham 15 pessoas trabalhando lá. 15. Uma delas teve o outro espírito, a esposa dele. Uma delas disse, não, amigas, mulheres, creiam em Deus e Ele vai nos justificar. Não espere o pior, haja sua fé, sem negativismo, sem pessimismo, nada disso. Olha o outro espírito falando mais alto. Sabe o que aconteceu? Das 15, quantas você acha que foi mandado embora? 14. 14 pessoas foram mandadas embora. Quem ficou? Quem tinha o outro espírito. Uma visão diferente, uma postura diferente, uma fé diferente. Olha o que Caleb disse. Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. Repete comigo, por favor. É certo que venceremos. Literalmente ele calou todas as vozes, as vozes do racional, as vozes do medo, as vozes da incredulidade, e no dia a dia não é diferente. O tempo todo nós estamos cercados e somos afrontados por vozes. O tempo todo vem vozes como, você não vai poder, você não vai conseguir, isso não é para você, não vai dar certo, o não é certo, você nem sabe o que aconteceu, mas vem aquela vozinha, não, já deu errado, você já tem o não, não vai fluir, e é neste momento que nós temos que calar todas as vozes. Cala a boca, fique quieto, não, isso não é para mim, eu creio no impossível, eu creio no sobrenatural, pode fazer sentido um caminho, mas eu creio no impossível, naquilo que ninguém está acreditando, eu vou acreditar, a minha vida vai crescer, e por conta desse outro espírito, por conta dessa colheita, por conta desse plantio extraordinário, Caleb fez parte daqueles que entraram na terra prometida, os outros, não. Olha o que diz na sequência, mas como meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes, olha como que são as coisas, repita comigo, descendentes. Quando você toma posse de algo,
quando você faz um bom plantio, você interfere diretamente na vida dos seus descendentes. Você vai tomar posse, mas isso aqui já vai respingar nos seus. Você vai começar a viver uma grande vida, mas isso aí vai pegar teus filhos, teus netos, bisnetos. Meu servo Caleb, no entanto, teve, na NVT diz assim, repita comigo por favor, uma atitude diferente dos demais. Sempre tem que ter um que precisa destoar no meio da grande maioria. Porque para quem não vive a fé viva, ela vai seguir por aquele caminho que faz sentido. E é quando você, no meio de todos, tem que se levantar de uma forma diferente. Não. Vai dar certo, o resultado será outro, as coisas vão fluir. Não, mas tem isso, tem as variáveis. Gente, você quer uma variável maior do que o poder do Senhor? Não existe. Não tem como comparar. Muitas pessoas vivem uma vida limitada porque exercem uma fé limitada. A fé vai até um ponto, se tua fé alcança até ali, é até ali que você vai viver. A grande prova disso é que eu vejo até mesmo em muitas orações, pessoas tendo dificuldades para fazerem orações um pouco mais agressivas, mais corajosas. Sabe aquele tipo de oração assim? Hoje um exemplo, eu ganho R$2.000, Senhor me abençoe, eu quero ganhar 3. Você está agindo tua fé? Está pedindo mais, crescimento. Mas se você tem a oportunidade de pedir 5, 10, 15, o teu negócio próprio, por que não agir esse tipo de fé? Até porque a minha vida é construída em função de todos os materiais ligados à minha fé. Se os materiais são materiais nobres, ousados, corajosos, porções maiores, inimagináveis, eu vou colher os frutos disso. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes por sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha como que são as coisas. Vocês se recordam quanto tempo levaria a viagem do lugar onde eles estavam até a terra prometida? Inicialmente, quanto tempo? 11 dias. Biblicamente falando, se todos tivessem tido o mesmo espírito de Josué e Caleb, existiriam até menos páginas na Bíblia, porque os 40 anos do deserto não teriam existido. Aqueles 40 anos andando em círculo não teriam existido. Os 11 dias se transformaram em 2 anos que vieram a se transformar em 40 anos. Eles ficaram 40 dias observando a terra, e a Bíblia diz claramente, vocês terão 1 ano como castigo para cada dia de incredulidade. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas vivendo um dia como se aquele dia fosse descartável. Não, vou deixar para amanhã. E olha como um dia mal aproveitado pode custar caro. Biblicamente falando, era para essa viagem ter, se dependesse de Josué e Caleb, eram 11 dias e eles já estavam lá em um lugar diferente, uma vida diferente, resultados diferentes. Aqui nós vemos a postura, a próxima passagem que eu vou ler, de uma pessoa que sempre vive esperando de alguém. Quando o viu deitado, e soube, João 5, a partir do versículo 6, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha como que são as coisas. Dentro deste lugar, do tanque de Betesda, foi um lugar marcado pela presença de outros paralíticos, cegos, enfermos. Ele não disse que todas as vezes que eu tentava ir, outros iam e passavam à minha frente? Por que que esses outros passavam à frente? Justamente pela força de vontade. E a boca dele refletiu qual que era o espírito dele. Porque se existiam outras pessoas na mesma condição que ele, e pessoas passando na frente dele, e quando foi dada a oportunidade dele viver um grande milagre, a resposta dele foi, Senhor, eu não tenho quem me leve. Muitos têm vivido a vida exatamente assim. Se alguém não fizer, se ninguém trouxer, se ninguém abrir a porta, então eu vou viver inerte? Eu não vou fazer absolutamente nada?
A mentalidade de que eu não mereço, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz, isso não é para mim, eu sou pequeno como um gafanhoto, eu sou um cão morto, um nada. Repita comigo: já deu, chega, basta. Se levante, a vida é sua, se posicione, até porque você tem um Deus que intercede em teu favor. A própria história de José, que é um grande exemplo para todos nós, não foi fácil para ele. Ele teve os seus desafios. Você é perseguido por pessoas? José sofreu perseguição. Você já foi enganado por pessoas? José foi enganado por pessoas. Você em algum momento da tua vida já foi injustiçado? Recebeu algo que talvez você não tinha a menor relação, você não tinha culpa sobre aquilo? José já recebeu isso. Mas por conta de um espírito, um posicionamento diferente, ele viveu essa diferença. Você é resiliente como José, ou você é como Saul, que se abate quando começa a cantar uma canção que te traz tristeza? Porque Saul, ele só precisou ouvir: Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, se abateu. José foi enganado, José foi traído pelos seus irmãos, e o espírito dele continuou do mesmo jeito. Você tem o espírito de Caleb: é certo que venceremos? Ou você tem o espírito do paralítico do tanque de Betesda: se eu não tiver quem me leve, eu não vou conseguir entrar lá. Números 14:6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Sabe por quê? Muitas vezes, a visão que o Senhor te dá é somente essa daqui? O que enche os olhos? Quando o Senhor, ele deu aqueles sonhos a José, os sonhos não representavam grandeza? Aqui nós temos um moral que representa a grandeza. Nos sonhos, não teve a menor menção de traição por parte dos irmãos, cilada preparada pela esposa de Potifar, nada disso. Por quê? Deus coloca diante de você aquilo que deve ser o seu foco. Só que em muitos momentos, você vai estar diante de uma terra que você vai ver tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que é ruim. Você vai ver cachos de uva, uma terra fértil, você vai ver coisas extraordinárias, mas você vai olhar para o lado e vai ver gigantes. Onde deve estar o meu foco? Naquilo que é extraordinário, senão eu vou desanimar todas as vezes. Quando nós falamos de uma pessoa cheia de esperança, é o tipo de pessoa que não foca lá, o tempo todo está focado naquilo que é bom. Pode estar caindo o mundo, granizo, o mundo pode estar acabando, o negócio pode estar uma chuva de meteoro. Uma pessoa com a fé viva, cheia de esperança, ela continua pegada naquilo que é extraordinário, independente da notícia que ela tiver recebido. Eu já compartilhei aqui, e eu vou compartilhar mais uma vez. Eu me recordo do testemunho de uma senhora, que ela acabou de ser mandada embora. Ela veio falar para mim, rindo, sorrindo. Eu sabia o porquê que ela estava sorrindo, mas eu queria ouvir. Eu falei: mas por que a senhora está tão sorridente? A senhora foi mandada embora. E ela disse assim: eu sei que quando Deus fecha uma porta, é porque Ele quer abrir uma porta muito maior, uma porta muito melhor. Então esse outro espírito te traz essa outra postura, que automaticamente te traz um outro resultado. Eu me recordo de uma outra pessoa que também no período da pandemia, uma pessoa que mexe com essa parte de treino, de academia, essas coisas, essa foi uma das áreas mais afetadas. Só que olha como são as coisas, ela teve algumas ideias dentro da pandemia, e hoje, fruto daquelas ideias, ela tem prosperado em um nível que parecia ser impossível, principalmente para aquela época. Então eu preciso desse outro espírito, deste outro posicionamento, eu preciso de uma visão naquilo que é bom. Olha o que diz aqui na sequência: se o Senhor se agradar de nós,
Ele nos fará entrar nessa terra. Olha a frase-chave: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele fará com que eu entre nessa terra. Fazer com que você entre significa fazer o que é preciso. Se é derrubar gigantes, Ele vai derrubar gigantes. Se é aumentar suas terras, Ele vai aumentar suas terras. Se é enviar novos clientes, Ele vai enviar os novos clientes. O nosso maior desafio, o nosso maior foco deve ser exatamente esse: se o Senhor se agradar de nós. O meu foco deve ser buscar exatamente isso. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós, vamos juntos, levante a sua voz por favor, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Como se fosse pão. O pão pode dizer para você: não me coma. De maneira alguma. Você come e ainda come de bocada. Come 1, 2, 3, se deixar eu como uns 10 pães de uma vez. Seja o francês, seja o de forma. Mas é tudo uma questão de visão. Alguns se vendo como gafanhotos pequenos, e outros se vendo como devorador de pães. Que tipo de pessoa você é? A que se enxerga como gafanhoto, ou aquela que, além de preparar o pão, passa uma manteiga, passa uma geleia de pimenta, põe no tostex e você come ele ainda? É assim que você tem que devorar os seus adversários. É assim que você tem que enxergar a vida. Senhor, hoje o meu negócio é um negócio que ele é pequeno diante dos grandes. Só que mais importante do que o tamanho da minha empresa é o tamanho do meu Deus. Eu creio que o Senhor vai me tornar grande como nunca antes, vai me colocar em lugares que eu não esperava. Senhor, hoje o meu salário é X, mas eu creio que se o Senhor abrir tal porta, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou para um outro nível, eu vou para um outro patamar. Olha como o Senhor nos incentiva a grandeza. No processo da conquista da terra prometida, eles já tinham conquistado uma parte, mas em relação à parte que eles não tinham conquistado, o Senhor falou assim: já divida as terras, trate como seu aquilo que ainda não é seu. Tal parte vai ficar com a senhora, tal parte com a senhora, tal parte com a senhora, com o Senhor, com a senhora, comigo, com a senhora, com vocês. Pela fé, o que você vai dividir a partir de hoje, porque você tem um outro espírito? Quais são os estados? Perceba que eu não estou falando nem mais de territorial, região aqui. Quais os estados que você não atuava, que você vai começar a atuar? Estado de São Paulo, estado do Rio. Quais são as cidades que você não vendia, que você vai começar a vender? Um outro espírito, coragem, ousadia, não sei como, mas eu creio que vai acontecer, independente das circunstâncias. Amém? Na sequência ele disse: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. E aqui entra um outro desafio, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Todas as vezes que você for diferente da turma, vão te apedrejar, com pedras? Não propriamente, palavras. A Cris está louca, não faz o menor sentido. O Paulo está falando besteira, cala a boca, Paulo. E é nessa hora que o seu posicionamento tem que permanecer firme. Você tem que se tornar uma pessoa irredutível em relação aos seus sonhos, em relação ao que Deus colocou diante de você. Deus falou: não vou abrir mão. Vão criticar, vão apedrejar, desafios vão chegar. Eu não abro mão. Independente do que estiver acontecendo, eu não abro mão. E você tem que ter essa convicção muito clara, muito firme dentro de você. Essa convicção de vitória, essa certeza de que o Senhor, Ele vai criar os meios, Ele vai fazer o que for necessário, Ele vai me honrar, Ele vai me justificar, Ele vai definir, Ele vai mudar. Olha como tudo é uma questão de fé. Uma pessoa que testemunhou aqui neste altar recentemente,
Ela disse que ela tinha acabado de vender algo. E ela perguntou: eu devo dizimar desse valor? Eu disse: deve. E ele disse assim, sem vergonha, mas ao mesmo tempo não querendo sentir isso: meu coração ficou um pouco apertado para dar esse dízimo, porque era de um valor mais elevado. E eu não pensei duas vezes. Eu falei para ele assim: fidelidade independe de momento, acontecimentos e valores. Pode ser um momento desfavorável, eu posso estar diante de uma situação muito difícil, e o valor pode ser muito alto ou muito baixo. Fidelidade é fidelidade. E aí eu disse assim, eu vou contar um testemunho para o Senhor de uma outra pessoa. Uma família tinha o desejo de mudar de casa. Só que a casa que eles possuíam era numa cidade que é tipo uma vilinha. Para quem mexe com imóvel, o valor que você compra uma bela casa numa cidade, numa vila, é um. Muitas vezes você chega com o valor aqui, a casa vira um ovo. Às vezes você mora numa casa de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, aqui você vai comprar uma de 250. E olha lá. E olha lá. E eles não tiveram menor ou melhor. Eles dizimaram, crendo que o Senhor iria honrar. Sabe qual foi o valor do desconto que eles receberam da casa? O do dízimo. E se não tivessem dizimado? Esse rapaz, ele foi fiel, ele dizimou. Sabe qual foi o valor que ele teve de desconto naquilo que ele queria comprar? A mesma porcentagem, não foi nem o mesmo valor, porque o valor foi maior. A mesma porcentagem do dízimo. Do que eu estou falando? A tua mentalidade tem que sair do natural e se ligar no sobrenatural. Caleb, ele já estava velho, idade extremamente avançada, já tinham se passado 45 anos desde a promessa que foi feita. O que ele disse? Dá-me a montanha, eu quero lugar alto, eu quero lugar difícil. Ele teve que passar por inimigos gigantes, ele teve que enfrentar as afrontas que vieram contra ele. Dá-me a montanha, eu quero a minha montanha, eu quero o grande, eu quero o incomparável, eu quero resultados incríveis, sobrenaturais. Eu não vou buscar facilidade, não, eu quero grandeza, e não existe facilidade na grandeza. Eu quero topo, eu quero me destacar, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ser líder de mercado, eu quero prosperar em um nível extraordinário, eu quero me tornar a pessoa mais bem sucedida, respeitada da minha família. Eu quero produzir o que ninguém na minha empresa produz. Eu quero vender, eu quero crescer, eu quero multiplicar, eu quero viver essa grande diferença. E para isso é necessário um outro espírito. Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de liberar palavras ousadas, corajosas, não tenha medo de ir na contramão. A tua segurança não deve estar no fluxo, no que a grande maioria está fazendo, não. Se dentro de você sabe qual é o caminho que você deve seguir, vai. Ah, mas estou com receio. Vai com medo mesmo. Se recordam de Gideão? O próprio Deus, muitas vezes ele pede coisas que ele sabe que para nós são difíceis. Mas nós temos graça, favor. Ele nos coloca muitas vezes intencionalmente no desconforto. Gideão precisava destruir o poste de adoração que era do seu pai. Ele estava com medo. Ele foi à noite, mas fez. Visite pessoas que você não tinha tido coragem de visitar. Mande mensagens para pessoas que você não tinha coragem de mandar. Se arrisque em novos projetos. Tire aquela ideia que você deixou lá no baú, coloca ela em prática. Comece a dar passos. Pegue a sua montanha. A montanha foi prometida. Pegue a sua montanha. Deus vai te conduzir, Ele vai te dar vigor, Ele vai te dar energia, Ele vai te dar o que você precisa, o que você não tem, mas você precisa de fé. Se o Senhor se agradar de mim, como Ele se agrada de nós? Fé.
Fé é o caminho da fé, é o caminho da convicção, da certeza. É pela fé que nós vivemos o impossível. Feche os seus olhos, por favor. Josué e Caleb tinham a mentalidade da fé viva. Eles tinham a visão de um outro espírito, o espírito da fé. Não importa os gigantes ou as dificuldades, as situações adversas que vocês vão enfrentar. O que importa é que se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor estiver com você, você será curado dessas enfermidades, desse câncer. Se o Senhor estiver com você, você vai assumir o cargo que você tanto sonha. Se o Senhor estiver com você, a sua família será restaurada, os seus filhos bem encaminhados. Se o Senhor estiver com você, você será liberto desse vício. Se o Senhor estiver com você, você vai ver a materialização dos seus sonhos e projetos. Você tem promessas. Hoje é dia de derrubar gigantes, portanto fique com aquilo que o Senhor prometeu. Você tem o poder, a graça para isso. O que importa é que o Senhor prometeu um modelo de sucesso em um outro espírito. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo: Senhor, eu quero um outro espírito. Senhor, me dê um outro espírito. Eu quero um espírito mais ousado, um espírito mais corajoso. Eu quero o espírito da fé. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta, essa porta será aberta. Então este é o momento de você pedir. Fale: meu Deus, eu quero que o Senhor fortaleça o meu espírito. Meu Deus, eu quero um posicionamento diferente, eu quero uma postura diferente, eu quero me tornar, meu Deus, o Caleb, o Josué da minha época, deste tempo. Eu quero ser aquele grupo de pessoas, meu Deus, que quando a grande maioria está fugindo, eu estou enfrentando, enquanto a grande maioria não tem coragem de tirar projetos, planos do papel, eu vou me arriscar em projetos novos. Enquanto a grande maioria está temendo fracasso, eu estou, meu Deus, sedento, com fome do sucesso. Enquanto a grande maioria não faz fogo do céu descer, eu, pela minha fé, pelas minhas declarações, pela minha obediência, vou fazer o fogo dos céus descer e vou viver o impossível, o sobrenatural. Senhor, se depender da minha fé, não vai demorar 40 anos, declare isso. Serão 11 dias, não serão 40 anos, 11 dias é o tempo que é necessário para eu tomar posse, nem mais um dia sequer. Eu não vou duvidar, eu não serei incrédulo, não, muito pelo contrário, eu creio, Senhor, nessa diferença, eu creio, Senhor, nesse poder. Então vai derramando, Senhor, derrame sobre cada uma das pessoas que aqui estão, esse favor, esse poder, essa autoridade, derrame dessa graça do teu Santo Espírito, meu Deus, e vai levantando esses homens e mulheres com grande poder, vai levantando esses grandes homens e mulheres com autoridade, vai levantando essas pessoas com favor fora do comum, fora do normal, meu Deus, que dentro dela comece a acontecer mudanças, que ela seja tomada por uma convicção de fé, uma convicção de milagres, uma convicção de que ela vai tomar posse dessa terra prometida. Meu Deus, aqui diante dos meus olhos não tem pessoas comuns, eu vejo pela fé pessoas ousadas, corajosas, seguras. Aqui eu vejo, meu Deus, grandes líderes de mercado. Meu Deus, diante dos meus olhos não existem pessoas derrotadas, mas vitoriosas. Eu não vejo pessoas endividadas, mas pessoas que estão prosperando. Meu Deus, do outro lado da transmissão não tem pessoas, meu Deus, vivendo o pior, mas pessoas que a partir de hoje vão viver o melhor do Senhor, vão crescer, vão avançar. Meu Deus, eu oro por grande crescimento. Meu Deus, eu oro por expansão. Eu oro para que a partir de hoje tudo aquilo que não tinha dado certo passará a dar certo, tudo aquilo que não vinha caminhando vai caminhar, tudo aquilo que não tinha frutificado vai frutificar. Meu Deus, eu profetizo, vai frutificar, o teu povo vai frutificar de uma forma extraordinária, o teu povo vai crescer de uma forma incrível, o teu povo vai viver essa grande diferença. Meu Deus, então eu peço neste momento, eu aproveito essa oportunidade, vai acrescentando, Senhor, um coração segundo o seu coração, meu Deus, a cada uma das pessoas que aqui estão, pede a Ele, fale: meu Deus, eu quero que o meu coração se transforme em um tesouro pessoal do Senhor, eu quero que o meu coração se transforme em algo de muito valor para o Senhor, porque se o seu coração
agradar o Senhor, Ele vai colocar você na terra que você deseja. Então fale: meu Deus, eu quero mais. Não é só isso, não é esse padrão. Senhor, eu oro por rompimentos, eu oro por um crescimento explosivo, eu oro por um crescimento sobrenatural. Meu Deus, eu oro, a partir de hoje vai fluir, a partir de hoje vai fluir. Não acabou, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, não, muito pelo contrário, nós somos daqueles, meu Deus, que creem, avançam em fé, em ousadia, em coragem. Os desafios vão chegar, meu Deus, mas o nosso Deus é maior do que os desafios, o meu Deus é maior do que a dificuldade, o meu Deus é maior do que a crise, o meu Deus é maior do que o momento, o meu Deus é maior do que o diabo, o meu Deus é maior do que a fome, do que a escassez, as dívidas, o meu Deus é maior do que qualquer raciocínio natural, não, muito pelo contrário, você tem que acreditar no inacreditável. O que para você, até o dia de hoje, era inacreditável, mas a partir de hoje você vai acreditar. Faça orações corajosas, ousadas. Qual que é o salário do teu marido? Qual que é o salário da tua esposa? Qual é o faturamento da tua casa? Comece a orar, peça 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais. Peça o teu negócio próprio. Há quanto tempo você está trabalhando para pessoas, mas você quer trabalhar por conta? Há quanto tempo você é um representante, mas você quer se transformar em um grande centro de distribuição? Há quanto tempo você está parado neste mesmo cargo, mas você deseja um cargo maior? Declare: este é o meu ano, eu vou para este cargo maior, eu vou ocupar essas posições maiores, eu vou receber um salário, um faturamento que parecia estar tão distante. Declare: na tua cidade, na região onde você mora, você vai ser altamente respeitado, a tua empresa vai ser altamente respeitada. Quando as pessoas tocarem no teu nome, vai ser para colocar você em uma posição de comparação extrema. Eu quero o resultado que ela tem, eu quero crescer como ela tem crescido, eu quero avançar como ela tem avançado. A partir de hoje eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, os seus resultados vão se tornar irreconhecíveis. A partir de hoje você vai ser conhecido por resultados sobrenaturais. As pessoas vão tentar entender, mas não vai ter como entender, porque veio do alto, veio dos céus, veio do Senhor. As pessoas vão tentar fazer contas daquilo que você está produzindo, mas não vai ter como. O teu vai ser sobrenatural, o seu vai ser grandioso, o seu não vai ter explicação lógica, é o impossível, é pela fé, é literalmente por aquilo que você acredita. Então declare e fale: meu Deus, eu creio, assim como nós declaramos no início da reunião. Declare você no seu lugar e você na transmissão, diga isso, fale: meu Deus, este é o meu ano, este é o meu ano, este é o meu momento. Diga o nome da tua empresa: este é o momento da minha empresa, este é o tempo da minha empresa. Se a minha empresa não era cabeça, a partir de agora ela está sendo colocada nas cabeças. Se você não era uma pessoa relevante no mercado, diga isso hoje: eu e a minha empresa estamos sendo levantados como líderes de mercado. A partir de hoje a minha vida não vai ter altos e baixos. Este é o seu ano, este é o seu momento. Declare: esta é uma viagem sem volta, eu estou indo em direção à minha terra prometida e eu não vou sair de lá. Estou indo tomar posse deste lugar que Deus prometeu, e ninguém vai se opor, ninguém vai resistir, ninguém vai se opor contra a minha empresa, contra a minha família, contra o meu casamento, não, muito pelo contrário, contra a minha vida o mal não tem poder. Eu vou crescer. Declare pela fé: eu posso não ter nascido em um lugar com grandes riquezas, mas grandes riquezas vão sair de mim. Eu posso não ter nascido em um lar com grandes riquezas, mas grandes riquezas sairão de mim. Eu posso não ter nascido em um lar com grandes riquezas, mas grandes riquezas vão sair da minha empresa, vão sair da minha família, vão sair de mim. Eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou avançar. Senhor, vai mudando, Senhor, vai mudando. Eu creio, Senhor, vai mudando. Este é o nosso ano, este é o nosso momento. Meu Deus, existe uma unção de conquista sobre a nossa vida. Então eu peço, Senhor, visite
exatamente o lugar onde essas pessoas precisam de uma definição, e vai mudando por completo a realidade dela neste lugar, vai mudando, meu Deus, os resultados dela neste lugar, vai mudando o que ela tem vivido, mude por completo, meu Deus, eu declaro, mudanças vão acontecer, o impossível vai acontecer, meu Deus, o sobrenatural vai acontecer, vai existir uma diferença, e ela será notória, ela será grandiosa, ela será incomparável. Meu Deus, visite esses lugares com poder, meu Deus, visite, vai mudando, meu Deus, mude por completo. Eu não estou buscando melhorias, mas mudanças completas, em o nome do Senhor Jesus. Ele quer fazer, Ele tem mudanças para você. Se uma palavra profética como essa vem até nós, ano da unção de Josué, Josué não viveu uma vida natural, então você não pode aceitar uma vida natural. Lembra o que eu disse no decorrer dessa reunião? Se acontece algo uma vez e você não faz nada, possivelmente vai acontecer uma segunda. Se você continuar a não fazer nada, vai acontecer uma terceira, e aí se torna um padrão. Não, muito pelo contrário. Existem alguns bastas que você precisa colocar. Literalmente, você tem que dar uns bastas, colocar um ponto final, de uma vez por todas. Calhe as vozes da incredulidade, dê um banho de água fria nos incrédulos. Pessoas ao seu redor vão vir com conversa de que está difícil o mercado. Não, você vai dizer, eu creio no meu Deus e eu vou crescer. Pessoas vão dizer, não, esse ano não está tão bom, fale por você, para mim vai estar extraordinário. Pessoas vão tentar dar justificativas naturais, mas a sua fé vai falar mais alto, o sobrenatural vai falar mais alto, porque Deus quer te levantar. Ele tem uma grande vida, grandes resultados, como foi falado hoje de manhã, em uma única campanha, Josué alcançou vitórias inacreditáveis. Você está dentro de uma campanha. O que você vai alcançar pela fé dentro dessa única campanha? Pela fé, declare, fale, Senhor, eu não sei de que jeito, mas eu creio. Hoje eu não tenho recursos, eu não tenho plano de ação, não tenho nada, eu não tenho projeto para executar, mas eu creio, antes que esse ano termine, no primeiro semestre, eu vou abrir as portas da minha empresa. Senhor, eu não tenho equipe, eu não tenho dinheiro guardado, mas pela fé eu vou abrir as portas da minha empresa. Senhor, hoje eu ocupo tal cargo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser feito, mas antes que esse ano termine, eu serei promovido de uma forma extraordinária. Você vai ser o tipo de pessoa que você não vai, por intermédio daquilo que você produz, você não vai somar no faturamento de toda a empresa, você vai ser responsável por 80%, 90% do que toda a tua empresa produz, literalmente, porque Deus está com você. Você vai ser conhecido como o cara, aquela pessoa extraordinária, aquela pessoa que por intermédio da tua vida, a empresa caminha, os resultados acontecem. Por intermédio do Senhor você pode, você tem que crer, você tem que acreditar. É um outro espírito que gera uma outra postura, que gera um outro resultado. Pegue o seu propósito, por favor. Senhor, eu oro por cada um desses projetos. Eu não sei o que está escrito em cada um deles, mas eu sei o que está escrito na tua palavra, especificamente no livro de Josué. Eu declaro pela fé, meu Deus, que enquanto o seu povo viver, ao longo de todo esse ano, eles não vão sofrer nenhum tipo de baixa. Eu declaro que assim como foi colocado pela fé, foi preenchido cada linha, cada espaço desses projetos, meu Deus, eu creio que o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu oro pelo crescimento, eu oro pelos avanços, eu profetizo uma grande expansão, uma grande mudança, o impossível acontecendo, meu Deus, na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu oro para que o Senhor derrame de uma unção de fluidez,
fez, porque foi exatamente isso que Josué viveu. Fluía, as vitórias fluíam. O mesmo vai acontecer com cada uma das pessoas que aqui estão e com cada uma das pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, serão 7 semanas de separação, mas eu declaro, neste segundo dia, testemunhos serão contados por cada uma das pessoas que aqui estão. Eu declaro grande crescimento, eu profetizo grande crescimento, grandes avanços, grande progresso. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro, este é o seu ano, este é o ano de maior crescimento, este é o ano da tua vitória, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: meu Deus, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus. Eu creio, este é o meu ano, o ano do meu maior testemunho, em o nome do Senhor Jesus.